Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula 2 da disciplina de Gestão do Conhecimento. Eu sou o professor Felipe Mota e hoje vamos falar sobre como o conhecimento pode se tornar uma vantagem competitiva e estratégica para as organizações. Vamos entender também os tipos de conhecimento, o tácito e o explícito, e como eles se aplicam nas empresas do mundo real. Essa aula de hoje é fundamental para que a gente compreenda como as organizações inteligentes estruturam seus processos de aprendizado, inovação e diferenciação. Então, vamos lá, aula 2. Hoje nós vivemos um cenário que é descrito por muitos especialistas como um ambiente VUCA, uma sigla em inglês que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse conceito, ele resume bem os desafios enfrentados pelas organizações modernas. A volatilidade, ela se refere à velocidade das mudanças, né? Produtos, mercados e tecnologias que evoluem rapidamente. A incerteza destaca a dificuldade de prever o futuro, de tomar decisões com base em dados estáveis, justamente porque está tudo mudando muito rápido. A complexidade diz respeito à grande quantidade de variáveis interconectadas que influenciam o ambiente de negócios, e a ambiguidade expressa a dificuldade de interpretar situações em que múltiplas explicações podem existir para o mesmo fenômeno, e daí também múltiplas soluções para o mesmo problema, tá? Então, nesse contexto de um cenário VUCA, o conhecimento se torna uma ferramenta estratégica. Ele ajuda a entender o cenário, tomar decisões rápidas e adaptar às novas realidades. As empresas que dominam a gestão do conhecimento ganham mais capacidade de navegar no mundo VUCA com agilidade e com inteligência. A inovação contínua deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade competitiva. Os ciclos de vida dos produtos, eles estão cada vez mais curtos. Então, aquilo que era novidade hoje, amanhã já pode ser ultrapassado, já pode até ser algo que não é mais desejado pelos clientes. Então, por isso as empresas enfrentam uma pressão muito grande por diferenciação, precisando se destacar com novas soluções, novas coisas mais criativas e muitas vezes até disruptivas. As empresas que elas não estão preparadas, elas muitas vezes acabam num jogo de gato e rato, né, ou então, assim, um cachorro correndo atrás do próprio rabo, fica procurando soluções disruptivas e tentando, se diferenciar, diferenciar seus produtos e muitas vezes peca no básico, né. E a gente já viu na aula passada que o básico ele é essencial, ele não pode deixar de estar presente no produto. Então tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente precisa sim de soluções disruptivas, de diferenciação, de algo que fidelize os clientes, mas sem perder o foco no que é essencial, né? No que é básico, no que precisa estar, no must be. Essa realidade de um cenário mais competitivo e com necessidade de soluções disruptivas, ela exige também um alto nível de agilidade organizacional. As decisões elas precisam ser tomadas rapidamente, mas com base em dados confiáveis e bem interpretados, porque senão você tomar uma decisão rápida em cima de um dado que não é confiável é a mesma coisa que acelerar um processo de deterioração, né? E para isso, né, para que essa agilidade organizacional aconteça, os modelos de negócio também estão evoluindo. Eles estão se tornando mais flexíveis, mais adaptáveis e cada vez mais orientados por dados e por conhecimento. Quem não acompanha essa velocidade acaba ficando para trás, e é justamente nesse cenário que a gestão do conhecimento assume um papel essencial. Ela permite transformar informações em decisões e decisões em ações eficazes. Tudo isso porque a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, né, porque a gente tem uma gestão de todos esses dados, uma gestão do conhecimento que é gerado. Nesse sentido, é fundamental que as empresas também adaptem a sua cultura à realidade da era digital. Não basta que a gente apenas adote, novas tecnologias, a gente também precisa adotar uma cultura digital. Isso significa rever comportamentos, valores e formas de trabalhar. Não adianta investir em sistemas modernos se as pessoas não estiverem preparadas para aprender a usá-los, compartilhando conhecimento e colaborando em rede. A tecnologia por si só, ela não gera a transformação. O que realmente faz a diferença é a capacidade da organização de assimilar o novo, de estimular a curiosidade, de estimular a experimentação e a troca dessas experiências entre os funcionários.
Ou seja, a adoção tecnológica ela está diretamente ligada à cultura do aprendizado contínuo. As empresas que valorizam o conhecimento, que promovem ambientes abertos ao diálogo e à inovação, vão conseguir se adaptar bem mais rápido e, com isso, ganhar uma vantagem competitiva. Porque a gente sabe, né? Quem sai na frente tem vantagem. Como bem disse Thomas Stewart, na nova economia, o conhecimento é o principal motor da vantagem competitiva. E essa frase resume perfeitamente o que a gente está discutindo aqui nessa aula. O conhecimento ele deixou de ser apenas um ativo organizacional para se tornar um grande diferencial competitivo. Ele é o que permite inovar, reagir rapidamente às mudanças do mercado e criar soluções únicas que realmente vão agregar valor e destacar a empresa frente à concorrência. Em ambientes onde tudo muda muito rápido, as organizações que aprendem com velocidade e, consequentemente, transformam esse aprendizado em ação são as que permanecem mais relevantes. Aquelas que não conseguem capturar, organizar e aplicar esse conhecimento acabam ficando para trás. Então, é interessante que a gente tenha esse entendimento do conhecimento como um fator estratégico e não como um luxo. É uma condição essencial de sobrevivência e de sucesso no cenário que a gente vive hoje, né, no mercado competitivo que a gente vive hoje. Um exemplo prático de como o conhecimento pode gerar vantagem competitiva vem da multinacional alemã Siemens. A empresa desenvolveu o PLMX, uma plataforma de gestão do conhecimento que é voltada para equipes de engenharia. Nessa plataforma são armazenadas soluções técnicas, projetos anteriores e boas práticas que foram aprendidas ao longo do tempo. E o resultado disso é que a Siemens consegue reduzir o tempo do desenvolvimento de novos projetos e aproveitar melhor a expertise da equipe interna. Ou seja, o conhecimento acumulado ele não se perde, ele é reaproveitado de forma inteligente para acelerar a inovação e garantir mais eficiência. Esse é um ótimo exemplo de como é que a gente pode estruturar e compartilhar o conhecimento dentro da organização para ele poder se traduzir em um diferencial competitivo completo. Eu não trouxe um videozinho aqui explicando, né, mais sobre o PLMX, mas vale a pena vocês darem uma procurada sobre esse caso aqui da Siemens. Outro excelente exemplo do uso estratégico do conhecimento é o caso da Natura, uma empresa brasileira reconhecida internacionalmente por sua capacidade de inovar com propósito. A Natura integra áreas como pesquisa e desenvolvimento, marketing e operações, com base em bancos de dados que reúnem conhecimento científico, cultural e de mercado. E o mais interessante é que eles valorizam também o conhecimento tradicional e o conhecimento indígena, incorporando saberes populares nos seus processos de inovação. Essa abordagem ela não só fornece a criação de produtos sustentáveis, como também gera um reconhecimento internacional, tornando a Natura um modelo diferenciado através de responsabilidade social e ambiental, né, integrado dentro dos produtos da empresa. Eu trouxe aqui para a gente ver um vídeo institucional da Natura, né, de um tour pelo Centro de Inovação Natura, que mostra como que esse ecossistema do conhecimento funciona na prática. A gente vai conseguir observar aqui tanto a estrutura física, quanto os processos e a cultura da empresa, que estão todos voltados para o mesmo objetivo, né, que é aprender, compartilhar e aplicar esse conhecimento de forma colaborativa. Olá, eu sou Roseli Mello, lidero hoje a área de pesquisa e desenvolvimento da Natura. Estou aqui em Cajamar, muito feliz de poder apresentar para vocês o nosso novo centro de inovação. Nesse centro, a gente conecta ciência de ponta a um profundo conhecimento da biodiversidade, especialmente a biodiversidade amazônica, para desenvolver produtos que promovam o bem-estar e que também tragam impacto positivo. Fazemos inovação com essa busca de materializar em cada desenvolvimento, cada ingrediente, cada novo ativo, cada novo serviço, todos os nossos compromissos com a sustentabilidade. Dito isso, eu convido vocês a darem um passeio por esse nosso novo espaço e conhecer alguns dos nossos incríveis pesquisadores. Vamos lá? Vamos iniciar então
no nosso tour pelo Centro de Inovação, aqui pelo Núcleo Olfativo. Nesse lugar, a gente junta ciência e arte para fazer fragrâncias maravilhosas. Eu vou convidar agora a Joana, que vai contar um pouquinho mais para vocês sobre essa mágica. Aqui nós desenvolvemos as icônicas fragrâncias da Natura. O nosso processo é bastante cuidadoso. Contamos com um pilar científico, com as mais avançadas tecnologias de identificação e separação de compostos aromáticos. A estrutura do núcleo olfativo foi toda pensada para melhor unir arte e ciência. E sobre arte, o protagonista do processo artístico são os perfumistas. Sou Verônica Cato, perfumista exclusiva da Natura. Estamos no núcleo olfativo. É aqui onde a alquimia da perfumaria Natura começa. E para isso contamos com este laboratório com mais de 6.000 ingredientes da perfumaria mundial e exclusivos óleos essenciais amazônicos desenvolvidos pela Natura, que combinados me possibilitam criar uma perfumaria original de identidade olfativa única. É um processo criativo onde misturamos arte, ciência e tecnologia para criar as fragrâncias inovadoras da Natura. Eu sou o Arthur, gerente científico da Natura. Nós criamos há 4 anos um novo pilar, que é esse pilar científico. E fazendo dessa fusão entre arte e ciência, a gente levou e tem levado a perfumaria Natura para um outro patamar. Para isso, a gente se vale das tecnologias, dos equipamentos mais avançados que se tem atualmente. Basicamente, quando a gente fala em cheiros, os equipamentos que a gente utiliza são os cromatógrafos gasosos, que são cromatógrafos que te permitem perceber as coisas voláteis, que é o mundo perfumístico. Vale ressaltar que eles são praticamente únicos. Existem poucos espalhados no mundo inteiro. O primeiro que a gente tem aqui é o cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massa. Esse equipamento nos permite separar, identificar e quantificar qual é a concentração das moléculas que vão em cada um dos perfumes. A partir disso, a gente consegue ter uma visão mais macro, objetiva, científica do que a gente está lidando, fazendo com que a gente consiga respostas mais assertivas. Aqui nós temos um outro equipamento que ele é bastante importante, peculiar e diferente, que é um cromatógrafo gasoso com olfatometria. Esse equipamento nos permite identificar a molécula que está sendo analisada, detectada e ao mesmo tempo saber o cheiro que ela nos remete. Então ela faz uma junção do que você consegue ver cientificamente e ao mesmo tempo você consegue sentir, né, olfativamente. E assim a gente termina o nosso tour pelo núcleo olfativo. Bom, chegamos agora ao segundo andar. Aqui esse espaço é totalmente dedicado à colaboração e cocriação. Recebemos aqui nossos parceiros para cocriar soluções e recebemos aqui também nossos clientes e consultoras para experimentar nossos produtos e para estar conosco em todas as etapas do desenvolvimento de cada coisa que a gente faz aqui. Olá, eu sou Daniela Diógenes, gerente de inovação da área de pesquisa e desenvolvimento da Natura. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Centro de Cocriação e Prototipagem. Este espaço aqui ele foi construído num conceito de inovação aberta, que a Natura já trabalha há mais de 20 anos. Mas os nossos projetos, hoje, mais de 50% deles são realizados em inovação aberta. Isso quer dizer que eles contam com a colaboração da nossa rede. Startups, universidades, centros de pesquisas e outras empresas e organizações participam do nosso processo de desenvolvimento. E aqui, nessa arena, eles vão poder se encontrar presencial ou virtualmente, vão poder se conectar com diversos centros de pesquisa no mundo para desenvolver melhores produtos. Neste espaço acontece todo um processo de ideação e a partir daqui essas ideias são levadas ali para o Maker Lab, que é um novo espaço do nosso parque tecnológico, onde a gente vai conseguir, por meio de ferramentas, por meio de máquinas, em diversas etapas de um processo de criação, trazer vida a essas ideias. Esses protótipos saem daqui, vão para outros espaços no centro, serem testados pelos nossos consumidores e pelas nossas consultoras. Meu nome é Rosa Friedlander, sou gerente científica de ciências sensoriais. Aqui temos ambientes para experimentação e avaliação de produtos, como as cabines sensoriais, onde nós fazemos a avaliação da maioria dos produtos,
as cabines olfativas, que simulam a experiência do banho para avaliar a explosão de fragrâncias. Temos também nosso salão de cabeleireiro, que conta com vários recursos para avaliação de produtos capilares e de maquiagem. Colaboradores, consultoras e consumidores avaliam nossos produtos e dão suas opiniões. Dessa maneira, nós colocamos nosso consumidor no centro das nossas decisões. Olá, eu sou a Paula Martins, responsável pelo desenvolvimento de embalagens aqui da Natura. É nesse espaço que nascem as nossas embalagens, que são co-criadas unindo estética e funcionalidade. A Natura desenvolve os seus produtos com base numa economia circular. E com isso, a gente tem a ambição de zerar os nossos resíduos até 2030. É aqui nesse laboratório que testamos os nossos produtos, cuidamos da performance das nossas embalagens até a chegada no consumidor e inclusive o seu funcional durante o uso do produto. E agora chegamos ao terceiro andar do nosso Centro de Inovação, onde está localizado o Laboratório de Tecnologia e Ciência Avançada. Eu sou Rômulo Zamberlan, responsável pela área de pesquisa avançada da Natura. Esse é o nosso laboratório. Nós contamos com diversos pesquisadores e equipamentos que nos permitem conhecer em profundidade os nossos ativos, os seus benefícios e os processos da natureza. Com esse conhecimento em mãos, a gente produz ciência da mais alta qualidade e aplicamos nos nossos produtos. E a gente entrega em cada um deles o melhor que a natureza tem para oferecer. E a gente trabalha aqui numa linha de pesquisa muito cuidadosa, muito responsável e eficiente, que começa desde a floresta, com entendimento de cultivos e manejo florestal sustentável, até a extração de ingredientes e, por fim, benefícios comprovados em pele e cabelo. Esse espaço foi pensado para garantir agilidade, flexibilidade e que comporte os mais diversos equipamentos que a gente tem aqui e outros futuros que a gente queira adquirir. Eu me chamo Iguatemi Costa, sou gerente científico de ingredientes naturais e vou contar para vocês um pouco do desenvolvimento desses ingredientes, que começa com um processo de bioprospecção, de escolha das espécies vegetais com as quais a gente vai trabalhar, e o desenvolvimento da cadeia produtiva, que envolve práticas agroecológicas, e grande parte desse desenvolvimento é feito pelo nosso time de inovação lá no Pará, na cidade de Benevides, no Ecopark. Uma vez escolhida a espécie, a próxima etapa é o desenvolvimento do processo de extração. E isso é executado tanto aqui no nosso laboratório quanto na biorefinaria em Benevides. A escolha do processo de extração tem que envolver práticas verdes, de química verde, e ao mesmo tempo garantir a extração completa de todos os bioativos responsáveis pelas atividades biológicas que vão ser importantes no produto final. Além desse laboratório de extração, a gente também conta com toda uma estrutura de biotecnologia, que é capaz de realizar todos os processos fermentativos, a separação das células, a purificação desses ingredientes. Eu sou Juliana Regada, sou coordenadora de inovação de ingredientes naturais. O nosso laboratório de tecnologia da Natura dispõe de diversos equipamentos, como cromatógrafos gasosos e líquidos, cromatógrafos líquidos e cromatógrafos de placas, e eles nos ajudam a separar, quantificar e identificar os componentes principais de todas as nossas matérias-primas. E para contar mais sobre a parte de eficácia, eu chamo a Juliana Lago. Esse é o nosso laboratório de biologia celular e pele. É aqui onde a gente produz o nosso modelo de pele 3D, utilizando a nossa bioimpressora. Essa bioimpressora, ela utiliza como tinta células humanas a partir de 3 doadores diferentes. Isso reduz muito a variabilidade da pele, aumentando a reprodutibilidade e a repetibilidade dos nossos testes. Eu sou a Luciana Vasquez, eu sou gerente de pele e aqui vocês vão conhecer o nosso laboratório de biologia molecular. Nesse laboratório a gente estuda o genoma das células, então seja o DNA ou o RNA, tanto de pele quanto da microbiota. Para isso a gente usa esse equipamento daqui, que é um sequenciador de nova geração, onde a gente consegue estudar todas as bactérias e fungos que estão presentes na nossa pele e todos os genes que estão presentes no nosso organismo.
Aqui a gente viu, por exemplo, que o novo hidratante de todo dia, ele conseguia modular essa microbiota, trazendo a pele para um estado mais saudável. E a gente viu também produtos da linha Cronos que conseguiam controlar a oleosidade. Outra coisa que nós fazemos aqui também é avaliar os nossos ingredientes. E para isso a gente usa este equipamento, que é um PCR Real Time. E aqui a gente vai olhar para a vocação dos nossos ingredientes. A gente escolhe um conjunto de genes e vê o efeito desses ingredientes nesse conjunto de genes. Foi aqui, por exemplo, que a gente comprovou a eficácia do óleo de patauá no mecanismo da STAT3, que é muito importante para o fortalecimento do fio, ação anti-queda dele. Enfim, chegamos agora ao último espaço aqui que eu tenho para mostrar do Centro de Inovação. Chegamos ao Laboratório de Desenvolvimento de Fórmulas. Aqui, os ingredientes mais potentes e eficazes da biodiversidade brasileira são combinados em produtos super gostosos de usar. Eu convido a Cláudia para contar um pouquinho mais para vocês sobre esse espaço e sobre a nossa maneira de desenvolver produtos. Neste laboratório, temos em desenvolvimento cerca de 2.000 protótipos e a Natura lança cerca de 250 novos produtos a cada ano. Que além dos desafios de proporcionar a melhor experiência sensorial com o uso dos nossos produtos, a gente também incorporou no nosso processo de desenvolvimento os desafios relacionados à sustentabilidade. Hoje, em média, nossas formulações têm 92% de ingredientes de origem natural. A biodegradabilidade é um dos critérios que a gente utiliza para a seleção desses ingredientes e hoje o portfólio da Natura é considerado 100% vegetariano. Esse laboratório também representa um olhar para o futuro. A Natura está investindo fortemente em ciência de dados aplicada ao processo de desenvolvimento de produtos e, com isso, ganhar bastante agilidade no nosso processo e reduzir drasticamente os custos de desenvolvimento de produtos. Eu sou Anderson Cigarini. Essa estrutura permite diferentes configurações do espaço de maneira praticamente imediata. Nossas bancadas elas são móveis e toda a estrutura que faz com que as bancadas funcionem está aérea. Essa flexibilidade permite a gente trazer novas tecnologias de maneira bastante rápida. Também traz muita eficiência para o uso do espaço, o que faz com que a gente faça a disponibilização de produtos de maneira mais rápida. Nós também integramos todos os nossos sistemas de rastreabilidade físico e digital. Então, trabalhamos com aproximadamente 15.000 amostras, inclusas aí 1.000 matérias-primas, e todo esse estoque é gerenciado pelas torres de armazenamento. As torres, elas conectam o prédio, conectam os diferentes níveis que temos no nosso centro de inovação, e isso permite que as amostras circulem por dentro do prédio sem de fato saírem dele. Agora que a gente terminou esse tour virtual e vocês conhecerão um pouco mais do nosso Centro de Inovação, eu convido a vocês para, assim que for possível, estejam aqui com a gente pessoalmente. Muito obrigada! Agora que a gente já entendeu como o conhecimento pode gerar vantagem competitiva, é hora da gente olhar mais de perto como ele se manifesta no cotidiano das organizações. Muitas vezes, o que realmente faz a diferença não está escrito em um manual, mas sim nas práticas do dia a dia, na forma como as pessoas trocam experiências, resolvem problemas e aprendem umas com as outras. Essas formas de saber, que nem sempre são visíveis ou documentadas, têm um valor enorme, mas elas também apresentam riscos quando não são reconhecidas ou transmitidas adequadamente. Antes da gente seguir para exemplos e aplicações de conhecimento dentro das empresas, a gente tem que entender o que é que realmente significa um conhecimento organizacional. Segundo Nonaka e Takeuchi, o conhecimento organizacional é a capacidade que uma empresa tem de criar, disseminar e incorporar conhecimento, sempre com o objetivo de melhorar seus produtos, processos e serviços. Ou seja, não se trata apenas de armazenar as informações, mas sim de transformar o saber em ação estratégica.
Já o Davenport e o Prussac ampliam essa visão ao dar uma definição de conhecimento como uma mistura fluida de experiência, valores, informação contextualizada e insight. É isso que está estruturado para que possamos avaliar novas situações e tomar decisões com base em algo mais profundo do que apenas dados. Dessa forma, o conhecimento nas organizações é dinâmico. Ele está sempre em constante transformação e se alimenta da vivência das pessoas. Ele conecta a teoria à prática, o dado ao julgamento e o aprendizado à inovação. Para deixar mais claro o que é o conhecimento organizacional, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos práticos que podem acontecer no dia a dia das empresas. Imagina, por exemplo, um documento técnico com diretrizes de segurança. Ele representa conhecimento formalizado, registrado, né, que pode ser consultado por qualquer colaborador, ou seja, é um conhecimento estruturado e disponível para todo mundo. Já um ritual de boas-vindas a novos funcionários é um momento que muitas vezes ele é mais simbólico. Ele transmite valores, comportamentos e práticas da empresa. Mesmo sem estar escrito, ele comunica muito sobre a cultura organizacional da empresa. E a gente tem também ainda as situações que são bastante comuns na produção, que é a solução de um problema que é passada verbalmente de um funcionário mais experiente para um funcionário novato. Isso mostra que o conhecimento ele também pode circular de maneira informal, no contato direto entre as pessoas. Então, esses 3 exemplos, eles mostram, né, que o conhecimento organizacional ele pode estar tanto em registros formais, quanto nas interações humanas e na cultura da empresa. O tipo de conhecimento que está presente em todas as organizações, mas que muitas vezes passa despercebido, é o conhecimento tácito, né? O conhecimento tácito, segundo Nonaka e Takeuchi, ele é pessoal, difícil de formalizar e quase impossível de explicar totalmente com palavras. Ele está profundamente enraizado na experiência individual e no contexto social, nas crenças, nos valores, nas instituições e nas habilidades práticas que cada pessoa desenvolve ao longo do tempo, inclusive práticas que ela já traz consigo, né, uma bagagem que ela já traz da vida, de experiências anteriores e que não necessariamente ela adquiriu dentro da empresa. Esse tipo de conhecimento, ele não aparece em manuais, planilhas nem em relatórios, ele é transmitido de forma mais sutil, por meio de observação, de prática e da convivência direta com outras pessoas. É aquele saber que se aprende fazendo junto, né? Observando alguém mais experiente em ação, absorvendo comportamentos, absorvendo aprendizados que muitas vezes não são verbalizados, posturas, né? Toda empresa tem aquele funcionário que ele consegue influenciar mais o meio. E se esse for um funcionário experiente, então com certeza ele influencia o meio ao redor dele para que as pessoas ali também se tornem mais experientes. Ele cria cultura, né? É um criador de cultura. Dessa forma, a gente pode dizer que o conhecimento tácito ele é invisível, mas ele também é extremamente valioso, porque ele está por toda parte e ele está mudando com uma velocidade constante, né? Ele está sempre agregando mais valor conforme você vai tendo mais funcionários capacitados e conforme esses funcionários vão se comunicando. Então, vamos dar uma olhadinha agora em alguns exemplos reais, né, de conhecimento tácito. Se a gente pensar, por exemplo, naquele veterano da produção, que mesmo sem nenhum alarme disparar, ele simplesmente sabe que a máquina vai parar, né? Ele sabe ali, isso aqui não está fazendo um barulho legal. Quem é que não conhece alguém, né, dentro de um ambiente fabril que conhece a máquina com a qual trabalha só pelo barulho que ela faz, né? É como se ele sentisse o equipamento, algo que vem da experiência que ele acumulou durante muitos anos. Uma outra situação é um líder de equipe que percebe, quase intuitivamente, que tem um conflito começando no time. Ninguém falou nada, ninguém manifestou nenhuma queixa, nenhuma reclamação formal, mas ele capta alguns sinais sutis no comportamento das pessoas, no clima do ambiente. Né? A gente tem, às vezes, aquela impressão de que um colega falou uma coisa ou soltou uma piada ali, porque tem muito isso, né? Tem gente muito brincalhona nos ambientes fabris, apesar de ser um local onde a gente precisa estar sério e atento à segurança na maior parte do tempo. Tem gente que é muito brincalhona e às vezes soltam as piadas que machucam o colega não diz nada, mas o líder
que a função dele é manter aquela equipe coesa, ele muitas vezes ele já percebe isso, ele olha assim: "Vixe, isso aqui afetou, mexeu com o cara, ele não gostou", né. E aí já levanta ali aquela anteninha para depois tratar esse assunto, tratar esse problema. Um outro exemplo que a gente tem e que é muito comum de acontecer, é um técnico bastante experiente que ele melhora um processo manual, torna o processo mais eficiente e ele não formaliza isso, ele não coloca isso num documento ou num procedimento oficial. Ele vai lá e ensina isso para um colega, apenas mostrando na prática, no dia a dia. E esse colega passa para outro colega, passa para outro colega e de repente você tem ali uma cultura, né? Criou-se uma cultura em torno desse procedimento não formalizado. Então esses exemplos aqui, eles deixam bem claro como que o conhecimento tácito ele está presente e influencia diretamente os resultados das organizações, mesmo sem estar registrado em lugar nenhum. Mas então, se o conhecimento tácito ele não está nos documentos, como é que ele se mantém vivo dentro das organizações? Tudo sempre vai começar com uma cultura organizacional forte. Ritos, histórias, valores que são compartilhados oralmente, como tradições internas, causos do dia a dia, hábitos do time, tudo isso ajuda a transmitir esse conhecimento entre as gerações de colaboradores. Além disso, esse conhecimento ele é sustentado por mentoria e aprendizado por observação, ou seja, o saber passa de pessoa para pessoa não por meio de manuais, mas pela convivência direta, como por exemplo pelo fazer junto, que a gente já falou aqui antes. Inclusive, tem até algumas normas regulamentadoras de segurança do trabalho que indicam que em determinados treinamentos, por exemplo, a NR13 indica que um funcionário operador de uma caldeira, ele tem que passar por um treinamento de caldeira, depois de um determinado tempo ele tem que passar também por reciclagem, desse mesmo treinamento, e ele tem que fazer esse treinamento na caldeira que ele vai operar, com um operador mais experiente, alguém que já conhece aquela caldeira. E tem também a questão do tempo de casa. Quanto mais tempo passa, mais esse conhecimento se torna parte natural de como a pessoa atua, decide e contribui com as decisões do time. Se a gente não valorizar o conhecimento tácito, a gente também pode ter problemas. Então, é importante reconhecer os riscos que as organizações enfrentam quando não valorizam o conhecimento tácito. O primeiro e talvez mais grave risco é a perda de conhecimento crítico. Quando um colaborador experiente sai da empresa, seja por aposentadoria, desligamento ou mudança de área, ele leva com ele tudo aquele saber que nunca foi registrado. E muitas vezes isso impacta diretamente na continuidade e na eficiência dos processos. Outro risco é a dificuldade de padronizar boas práticas. Se o conhecimento está apenas na cabeça de algumas pessoas e não é compartilhado, a organização perde a chance de transformar esse saber em algo que seja replicável para toda a equipe. E por fim, temos também a dependência excessiva de indivíduos-chave. Quando uma pessoa ou 2 pessoas, né, um pequeno grupo de pessoas domina determinado conhecimento, a empresa fica vulnerável. Qualquer ausência pode gerar gargalos, atrasos e falhas. Imagina que a única pessoa que conhece um procedimento específico, ela fica doente e precisa tirar um atestado de 15 dias. A fábrica vai parar por 15 dias porque essa pessoa precisou tirar um atestado? Isso não pode acontecer, né. Então é por isso que a gente tem que valorizar, mapear e estimular a troca de experiências para poder manter o conhecimento vivo e acessível. Então, aqui vai uma provocaçãozinha para vocês. Você já aprendeu alguma coisa importante só de observar alguém experiente em ação? O que foi e como aprendeu? Pensem nisso, vocês não precisam me devolver essa resposta, mas pensem nisso, tenham uma resposta para essas 2 perguntas, né, e vocês com certeza vão entender melhor o que é o conhecimento tácito. Talvez um chefe que te ensinou mais com atitudes do que com palavras, um colega que no dia a dia mostrava como lidar com alguma situação mais difícil ou com algum setor mais complicado da empresa. Tá? Então, o que foi que você realmente aprendeu? Como que esse aprendizado aconteceu? Essas experiências, elas são muito poderosas, porque elas mostram que nem todo conhecimento é passado por manuais ou treinamentos formais. Muitas vezes, a gente aprende simplesmente estando próximo e observando.
absorvendo a forma como as outras pessoas fazem, decidem e se comportam no ambiente de trabalho. E como lembra, né, o Sand, né, o Peter Sand, a realidade é feita de círculos, mas vemos linhas retas. Essa é a limitação dos nossos modelos mentais, ou seja, tendemos a enxergar as situações de uma forma linear e simplificada, quando na verdade elas são muito mais complexas, interconectadas e profundas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento explícito, que é o oposto do conhecimento tácito que a gente viu anteriormente. Segundo Nonaka e Takeuchi, o conhecimento explícito é aquele que pode ser articulado em palavras, números, fórmulas ou manuais. Ele é fácil de codificar, documentar e compartilhar. Em outras palavras, é o tipo de conhecimento que a gente consegue registrar de uma forma estruturada e objetiva. Esse conhecimento está presente nos documentos técnicos, relatórios, bancos de dados, manuais de processamento e em diversos sistemas de informação usados no dia a dia das organizações. É através dele que conseguimos padronizar processos, treinar equipes e garantir consistência nas operações. Ao contrário do conhecimento que se aprende com a prática, o explícito é aquele que a gente consegue consultar, estudar e replicar com maior facilidade. Ele é essencial para que a organização consiga ter um saber acumulado, né, o saber acumulado da empresa, e garantir que ele continue acessível mesmo quando as pessoas mudam. Se uma pessoa, como o exemplo anterior que eu dei, que é uma pessoa chave, ficou doente, tudo bem. Uma outra pessoa que também trabalha no setor, também não sou louco de pegar um cara do administrativo e levar lá para o chão de fábrica para ligar uma máquina. Eu vou pegar uma outra pessoa que trabalha ali no setor, vou apresentar para ela os procedimentos daquele trabalho, daquele serviço que precisa ser executado, e ela muito provavelmente vai conseguir replicar de maneira eficaz para que a nossa produção continue sem maiores problemas, até que o colega que está acidentado retorne, né, ou que está doente retorne aí para suas funções. O conhecimento explícito se manifesta no dia a dia das organizações por meio de exemplos bastante concretos. Um dos mais comuns são os manuais operacionais e técnicos. Eles fornecem instruções detalhadas sobre o uso correto de máquinas e equipamentos, permitindo que qualquer colaborador execute uma atividade com segurança e precisão. Outro exemplo importante são os procedimentos operacionais padrão, ou SOPs. Esses documentos eles descrevem de formas estruturadas os processos produtivos, ajudando a manter a consistência e a qualidade nos resultados, mesmo com equipes diferentes. Também fazem parte desse tipo de conhecimento os dashboards de indicadores, que reúnem dados atualizados sobre produtividade, eficiência e desempenho. São ferramentas essenciais para a tomada de decisão baseada em evidências. Esses três elementos mostram como o conhecimento pode ser capturado, documentado e replicado, contribuindo diretamente para a organização funcionar de maneira mais eficiente e previsível. O conhecimento explícito traz uma série de benefícios concretos para as organizações, justamente por ser estruturado e documentado de fácil acesso. Uma das principais vantagens é o acesso rápido e padronizado à informação. Quando o conhecimento está registrado, ele pode ser consultado por qualquer pessoa a qualquer momento, sem depender exclusivamente da experiência de um colega. Outra vantagem importante é a facilidade de replicar boas práticas. Processos bem descritos podem ser aplicados em diferentes setores, unidades ou equipes, garantindo resultados consistentes. Esse tipo de conhecimento também serve como base confiável para auditorias, treinamentos e certificações. Ele dá respaldo técnico e formal às operações da empresa, o que é essencial em contextos regulatórios e de qualidade. Por fim, o conhecimento explícito ajuda a preservar o saber da organização. Mesmo quando os colaboradores experientes saem da empresa, ele mantém a continuidade dos processos e reduz o impacto da rotatividade. Agora eu vou deixar com vocês uma outra provocação. Você já usou um manual, tutorial ou procedimento padronizado que te ajudou a executar uma tarefa com segurança, com mais segurança ou eficiência? Esses recursos, quando bem elaborados, são guias valiosos. Eles orientam nossas decisões, evitam erros e facilitam a execução de atividades, especialmente em ambientes onde a precisão é essencial.
Esse tipo de experiência nos ajuda a entender a importância de integrar o conhecimento explícito à prática do dia a dia. E como reforça nosso camarada conhecido aí, Peter Senge, o aprendizado ocorre quando as pessoas geram conhecimento sistematicamente e o integram às práticas organizacionais. Ou seja, o verdadeiro aprendizado organizacional acontece quando o conhecimento documentado deixa de ser apenas um arquivo e passa a ser usado, adaptado, aprimorado, né, continuamente aprimorado por quem faz parte de uma rotina da empresa. Ou seja, ele passa a ser uma ação concreta dentro do nosso ambiente produtivo. Para entender como o conhecimento é criado, compartilhado e transformado dentro das organizações, o modelo SESI, desenvolvido por Nonaka e Takeuchi, é uma das principais referências. Esse modelo apresenta um ciclo composto por 4 etapas: socialização, externalização, combinação e internalização. E é justamente dessas iniciativas que vem o nome SESI. A ideia central é que o conhecimento circula continuamente entre as formas tácita e explícita, em um movimento dinâmico de aprendizagem organizacional. Na socialização, o conhecimento é transmitido de pessoa para pessoa por meio da convivência e da experiência direta. Na externalização, esse saber implícito é transformado em palavras, modelos ou documentos, tornando-se explícito. A combinação reúne diferentes conhecimentos já registrados para formar algo novo e mais completo. E, por fim, a internalização acontece quando o documento explícito é absorvido pelas pessoas e se torna parte da sua prática. Esse processo é fundamental para estimular a inovação, preservar o saber coletivo e fortalecer a cultura de aprendizado dentro da empresa. O modelo SESI é composto por 4 etapas principais, e cada uma delas representa uma forma diferente de conversão do conhecimento, com verbos de ação que facilitam o entendimento. A primeira etapa é a socialização, que representa a conversão de conhecimento tácito para tácito. Ela acontece por meio do aprendizado pela convivência, como quando alguém aprende observando o outro em ação, sem manuais, apenas pela experiência compartilhada. Na segunda etapa, chamada de externalização, o conhecimento tácito é transformado em explícito. Um exemplo prático é quando um colaborador descreve um procedimento técnico que aprendeu na prática, registrando isso em um manual ou em um documento formal. Em que diferentes conhecimentos explícitos são integrados. Isso pode ocorrer, por exemplo, ao reunir relatórios de vários setores para criar uma nova diretriz de processo. E, por fim, temos a internalização, a etapa em que o conhecimento explícito se transforma novamente em tácito, e isso acontece quando uma norma escrita é aplicada com tanta frequência que acaba sendo incorporada à rotina das pessoas, tornando-se parte do saber prático. Essas 4 fases formam um ciclo contínuo de aprendizado essencial para a criação de renovação do conhecimento dentro das organizações. Mas o modelo SESI ele não é apenas teórico, ele tem aplicações práticas muito relevantes, especialmente na área da engenharia de produção. Um dos primeiros impactos está na otimização de processos, que se torna mais eficaz quando baseado em aprendizado contínuo. À medida que as equipes compartilham experiências e aprendem com os erros e acertos do dia a dia, os processos podem ser ajustados e melhorados constantemente. Também é possível promover a padronização de boas práticas, mesmo quando essas práticas foram aprendidas de forma informal. A partir do momento em que elas são observadas, documentadas e sistematizadas, elas passam a ser replicadas de forma mais segura e mais consistente. E, por fim, a inovação. Muitas vezes ela não vem do zero, mas sim da recombinação de conhecimentos já existentes, juntando ideias, experiências, informações de áreas diferentes, né, para poder criar algo novo. Mais uma vez citando Nonaka e Takeuchi, o conhecimento é criado por meio de um diálogo contínuo entre o conhecimento tácito e o explícito. E é justamente esse diálogo que sustenta a evolução constante dentro das organizações. O conhecimento tácito e explícito não devem ser vistos O conhecimento tácito e o explícito não devem ser vistos como opostos, mas sim como complementares. A relação entre eles é o que permite transformar experiências individuais em práticas organizacionais consolidadas.
Começando pela natureza, o conhecimento tácito é intuitivo, prático e pessoal. Ele é difícil de formalizar. Já o explícito é estruturado, codificado e registrado. Quando combinados, eles se tornam o conhecimento mais útil, replicável e escalável. Na produção, por exemplo, um operador pode identificar uma falha pelo som de uma máquina, um saber prático. Esse tipo de percepção pode ser integrado a um manual técnico de manutenção, ajustando os procedimentos com base na vivência de quem está no chão de fábrica. O ambiente ideal para essa integração envolve observação, mentoria e cultura organizacional de um lado e sistema de gestão e documentação do outro. A interação acontece em comunidades de prática, reuniões técnicas e prototipagens, onde o conhecimento circula e se fortalece. Enquanto o conhecimento tácito favorece a flexibilidade, a adaptação e a criatividade, o explícito promove padronização e reprodutibilidade. E é justamente da interação entre os dois que nasce a inovação com eficiência e continuidade. Uma mesma atividade dentro de uma organização pode ser conduzida de maneiras diferentes, dependendo do tipo de conhecimento que está sendo aplicado, seja com enfoque explícito ou com enfoque tácito. No treinamento de operação de máquinas, por exemplo, o enfoque explícito envolve aulas expositivas, slides, manuais e procedimentos técnicos. Já o enfoque tácito acontece quando o colaborador ele observa diretamente um operador experiente durante o turno, aprendendo com a prática, como o exemplo que eu dei anteriormente, né, da NR13, que exige que o operador de uma caldeira, primeiro ele passa por um período de aula em sala de aula, vendo a teoria de como funciona uma caldeira, e depois ele vai para a caldeira, a dita cuja que ele vai operar, e lá ele recebe instrução de um operador mais experiente, uma pessoa que já trabalha com aquele equipamento em específico. Durante a integração de novos colaboradores, o explícito aparece na leitura de normas e do código de conduta. Em paralelo, o tácito surge nas conversas informais com veteranos, onde se aprende como as coisas realmente funcionam no dia a dia. No aprimoramento da liderança, cursos com modelos e indicadores representam o lado explícito, enquanto o acompanhamento de um gestor atuando em situações reais caracteriza o conhecimento tácito. Na resolução de falhas de processo, o explícito está na consulta a bancos de dados com ocorrências registradas, enquanto o tácito se expressa na aplicação do feeling adquirido pela experiência prática, né? Aquele barulho esquisito que está fazendo, que eu já sei exatamente o que é, né? E quando falamos de capacitação e segurança do trabalho, a gente precisa estudar as normas e os procedimentos formais. Nesse caso, a gente está trabalhando aí com o conhecimento explícito. Mas o real aprendizado também acontece com reforço diário, por exemplos reais e relatos de incidentes vivenciados. Esses exemplos mostram que os dois tipos de conhecimento eles não competem, eles se complementam. E é justamente a integração entre ambos que vai tornar o aprendizado mais completo e mais eficaz. A gente já falou aqui inúmeras vezes que o conhecimento, quando ele é bem gerenciado, ele se transforma em uma verdadeira vantagem competitiva e que é difícil de ser copiado. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais essa ideia com base em conceitos de gestão e exemplos práticos de mercado. Para que uma empresa alcance e sustente uma vantagem competitiva, não basta apenas ter bons recursos. É preciso que esses recursos atendam a 4 critérios fundamentais. Segundo Jay Barney, a teoria dos recursos e capacidades afirma que uma empresa terá vantagem competitiva duradoura se possuir recursos que sejam valiosos, raros, inimitáveis e bem organizados. Daí surge a sigla VRIO. Esses 4 elementos formam o que a gente chama de modelo VRO, e quando eles estão presentes, o conhecimento dentro da organização pode ser transformado em um recurso estratégico e duradouro. A teoria dos recursos e capacidades, proposta por Jay Barney em 1991, nos mostra que os recursos internos de uma organização, como conhecimento, cultura, tecnologia e habilidades humanas, podem ser a base para alcançar vantagem competitiva sustentável. Mas isso só acontece quando esses recursos atendem a 4 critérios. Eles precisam ser valiosos, raros, difíceis de imitar e a empresa precisa estar organizada para usá-los. Essa tabela
mostra claramente os diferentes níveis de vantagens de acordo com a presença ou ausência de algum desses atributos. Por exemplo, se o recurso não é valioso, ele representa uma desvantagem competitiva. Ó, não é valioso representa uma desvantagem competitiva. Agora, se ele é valioso, mas ele é comum, ó, aqui a raridade, não é raro, tá? Então, a empresa apenas vai empatar com as outras, ó. Paridade competitiva. Esse modelo ajuda a entender por que certos conhecimentos dentro de algumas organizações são tão estratégicos, por que que eles não estão disponíveis para todo mundo e por que que eles são tão difíceis de copiar e fazem parte da identidade e da estrutura da empresa. Para aplicar bem a teoria de recursos e capacidades, é essencial entender a diferença entre os dois termos. Recursos são tudo aquilo que a empresa possui ou controla. Eles podem ser tangíveis, como máquinas, equipamentos e capital, ou intangíveis, como marca, conhecimento cultural, organizacional, etc., e o know-how das pessoas. Já as capacidades representam a habilidade da empresa em combinar e utilizar esses recursos de forma eficaz. Ou seja, não basta apenas ter bons recursos, é preciso saber aplicá-los estrategicamente. Em resumo, os recursos são os ingredientes e as capacidades são a forma como a organização mistura esses ingredientes para gerar valor e vantagem competitiva. Para que um recurso realmente gere vantagem competitiva sustentável, ele precisa atender aos 4 critérios do modelo VRO, como a gente já falou, mas vamos dar uma olhadinha como é que isso se aplica ao conhecimento organizacional. O primeiro critério é se o recurso é valioso, ou seja, ele ajuda a empresa a explorar oportunidades ou neutralizar ameaças. No caso do conhecimento, isso pode ser, por exemplo, práticas que melhoram processos internos ou o atendimento ao cliente. O segundo é se ele é raro, ou seja, poucas empresas têm acesso a esse recurso. Se a gente pensar, por exemplo, em uma equipe que domina um nicho técnico muito específico ou que tem uma expertise construída ao longo de muitos anos, a gente pode caracterizar isso, essa equipe, como um recurso raro da empresa. O terceiro é se o recurso é inimitável, ou seja, se é difícil de copiar ou substituir. E aqui entram a cultura organizacional, a história da empresa, o know-how tácito dos colaboradores, tudo que não se reproduz facilmente. E, por fim, o critério organizado. A empresa está preparada para usar esse recurso com eficiência? Isso envolve sistemas, processos, lideranças capazes, bons treinamentos, tudo o que é necessário para integrar esse conhecimento à rotina da empresa e fazer com que ele de fato gere valor, com que de fato ele agregue algo ao produto final. Então, como resume muito bem essa citação aqui do Barney, né, de 1991, conhecimento só gera vantagem se for raro, valioso, difícil de copiar e bem gerenciado. Inovação baseada em conhecimento. Segundo Nonaka e Takeuchi, a inovação é desencadeada pela criação de conhecimento e não pelo processamento da informação. Na prática, a inovação organizacional acontece quando a empresa consegue transformar o seu conhecimento em soluções novas, seja em produtos, processos, serviços ou até mesmo em um novo modelo de negócios. Quanto mais estruturado, compartilhado e acessível for esse conhecimento, maior é o potencial de inovação, tanto incremental, aquele tipo de inovação que melhora o que já existe, quanto disruptiva, aquele outro tipo de inovação que cria algo completamente novo, totalmente fora da caixinha, né? Que quebra barreiras, alcança novos públicos e vende milhões. É por isso que estratégias como pesquisa e desenvolvimento, patentes, P&D colaborativos são tão relevantes. Elas conectam o saber à prática, alimentam a criatividade e impulsionam a competitividade da organização. A última reflexão da aula, prometo, tá? Algum de vocês, né, já percebeu quando uma plataforma recomendou algo, uma plataforma seja de streaming ou alguma plataforma de mídia social, ou mesmo uma plataforma de compras, né, uma plataforma de shopping online, já recomendou algo que você ainda nem sabia que você queria?
como que isso se relaciona com gestão do conhecimento? Então, pensem um pouquinho sobre como que os cookies que vocês deixam na internet estão sendo usados. Fica aí essa reflexão mesmo para vocês pensarem. Não precisa nem me dar a resposta, mas depois, quando a gente se encontrar presencialmente, se vocês quiserem, a gente pode bater um papo sobre isso. Já que a gente colocou aí uma proposição, uma pergunta que envolve até mesmo plataformas de compras online, vamos falar da Amazon. A Amazon ela é um excelente exemplo de como o conhecimento aplicado pode gerar vantagem competitiva real. A empresa utiliza um conhecimento profundo sobre os hábitos de compra e navegação dos usuários para poder tomar decisões em tempo real. Com isso, ela consegue recomendar produtos personalizados, aumentando as chances de conversão e satisfação do cliente. Esse mesmo conhecimento é usado para otimizar a logística com base em previsões de demanda altamente precisas. Isso permite um nível de eficiência difícil de alcançar por concorrentes que não utilizam o mesmo sistema, né, que é um sistema próprio desenvolvido pela Amazon, obviamente um segredo industrial. Além disso, foi com base nesse entendimento que surgiram soluções como o Amazon Prime e as entregas no mesmo dia, iniciativas que mudaram o comportamento do mercado e elevaram o padrão de serviço. Mudaram também o comportamento do consumidor, a gente sabe disso, né? Então, fica evidente que a gestão inteligente do conhecimento permite à Amazon não apenas responder rapidamente às necessidades do mercado, mas muitas vezes antecipá-las. E é isso, pessoal. Chegamos aí ao final da nossa segunda aula de gestão do conhecimento. Mais uma vez, deixo aqui a indicação de algumas fontes para vocês lerem e se aprofundarem mais nesse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse material. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.